Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nessa tarde eu quero meditar rapidamente com você sobre essa passagem bíblica gloriosa aonde João Batista afirma que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E nesses últimos dias, a profecia bíblica que está no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Acontecerá depois daqueles dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então nós estamos olhando para uma profecia bíblica, uma promessa de Deus ao seu povo. E esta promessa ela diz a respeito da igreja. Quem é a igreja? Sou eu e você. Deus quer que você receba o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo com o Espírito Santo e com fogo, ele tem um propósito, ele tem uma finalidade. Assim como tudo aquilo que Deus nos dá tem uma finalidade. Deus não nos batizou com o Espírito Santo apenas para nós falarmos em outras línguas. Deus não nos batizou com o Espírito Santo apenas para nos alegrar, pularmos, aplaudirmos, fazermos gestos quando estamos na alegria do Espírito Santo. Não, o batismo do Espírito Santo tem uma finalidade. O batismo do Espírito Santo tem um propósito. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo quer que você receba esse batismo. Muitos não recebem mais o batismo com o Espírito Santo. Por que não recebem? Porque cortaram o relacionamento com o Espírito Santo. Tiraram aquilo que era do Espírito e colocaram o que era carnal. Tiraram o que era bíblico e colocaram humano. Tiraram o que era espiritual e colocaram carnal. Tiraram a humilhação, tiraram a ação de graça, tiraram a súplica, tiraram a oração, tiraram as coisas do Espírito e colocaram entretenimento. Hoje, quando falamos em oração, é o culto mais vazio de todas as igrejas. E hoje, quando falamos em encontro de vasos, quando falamos de profetas, a igreja enche. Quando coloca-se lá no cartaz que vai ter o profeta da revelação X, o Y, a igreja enche. Mas quando falamos é culto de oração, é culto de humilhação, é culto de aprender a palavra, é uma escola bíblica dominical. O povo não quer saber, não é interessante, sabe por quê? Substituímos o espírito pelo carnal, queremos transferir a nossa responsabilidade espiritual para falsos profetas, queremos transferir a nossa responsabilidade espiritual para pessoas que estão nos enganando e mostrando o caminho não da salvação, mas da perdição, porque nós não conseguimos e não podemos transferir a nossa vida espiritual para ninguém. A nossa vida espiritual diz respeito de nós mesmos e muitos estão transferindo a sua vida espiritual para terceiros. Por isso não conseguem ter uma vida no Espírito, uma vida cheia, uma vida do derramar do Espírito. Mas a promessa bíblica, ela diz que o Senhor derramará sobre toda a carne. Então se você já nasceu em Cristo Jesus, nasceu de novo, é uma nova criatura, é um filho que recebeu, todos quantos receberam, João 2 diz que deu o poder de ser feito filho de Deus. Esta promessa diz respeito de você. Você pode clamar que o Espírito vai ser derramado sobre a sua vida. Mas algumas coisas precisam ser ditas. E eu quero dizer para você
A primeira coisa é que nós não podemos terceirizar a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual diz respeito de nós mesmos. Deus quer que você volte a procurar Ele na oração e na humilhação. Deus quer que você volte a se relacionar e cultive um relacionamento com o Espírito Santo, através da oração, da adoração, da ação de graças. Deus quer que você volte a falar com Ele. Deus quer que você volte a sentir a presença dEle. Deus quer que você volte a buscar Ele como nunca antes. Assim como Ele falou para a igreja: olha, eu tenho contra ti que deixasse teu primeiro amor. Volta. O Senhor quer que nós voltemos a buscar com o primeiro amor, a fazer as primeiras obras, porque não fazemos a obra para o homem, nós fazemos a obra para o Senhor. Nós fazemos a obra do Senhor. E João diz: Ele vai vos batizar. Então quem batiza, meus irmãos, não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma dádiva que foi dada por Jesus, e é Jesus que batiza com o Espírito Santo. Então, quando buscamos o batismo com o Espírito Santo, pedimos em nome de Jesus e tomamos posse da palavra do nome de Jesus, que está escrito que o Espírito será derramado sobre toda a carne. Então eu preciso entender a palavra, eu preciso entender o que estou orando. Algumas pessoas não recebem por orar errado. Tiago mesmo diz que não recebemos porque pedimos mal. Alguns pedem para a sua própria glória, outros pedem para que possam aparecer, e nada disso funciona, porque quem precisa aparecer é Ele. Então existem 3 tipos de oração, e desses 3 tipos de oração existem também 3 níveis. O primeiro nível de oração fala a respeito de Deus. Nós vamos a Deus em oração, nós vamos a Deus em nome de Jesus. Então o primeiro nível é o nível de Deus. O segundo nível fala do eu, de mim, da minha necessidade pessoal. E o terceiro nível fala do nível de intercessão, quando eu vou a Deus por outra pessoa. Então o primeiro nível fala de Deus, quando eu vou a Deus em nome de Jesus. O segundo nível fala do eu, de nós, quando eu vou com a minha petição pessoal, uma petição, uma súplica, uma necessidade. E o terceiro nível fala da intercessão, quando eu intercedo por alguém. Então nós precisamos entender que esses 3 níveis de oração, eles precisam ser respeitados, eles precisam ser entendidos, eles precisam ser explorados para que a gente tenha vitória na oração. Quando falamos da oração, nós temos 3 tipos de oração: a oração de ação de graça, a oração de louvor e a oração de adoração. 3 tipos de oração: ou você ora agradecendo, ou você ora engrandecendo a Deus, que louvor é tudo aquilo de bom que Deus faz, que Deus fez e fará, ou você ora adorando, centrado em Deus, por aquilo que Deus é, seus atributos, poderoso, o Deus de livramento, o Deus que cura, o Deus que faz. Então isso tudo são formas de orar e entrar na presença de Deus. Quando falamos do nosso nível, o nível do eu estou falando da minha necessidade. E quando falamos a respeito da minha necessidade, do segundo nível de oração, que sou eu falo de uma petição ou súplica, que era uma necessidade pessoal. Eu falo da consagração, da dedicação, que é a rendição da minha vontade. É onde eu rendo a minha vontade a Cristo, digo que não tenho vontade, mas a minha vontade agora é fazer aquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é consagração e dedicação. É a rendição da vontade. E quando ainda falo do segundo nível, que é eu falo também da minha entrega. Quando entregamos, a Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então muitos estão entregando, e entrega e toma da mão do Senhor, entrega e pega, não vai se resolver. Entregou, está entregue, entregou, descansa, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Então confie na palavra do Senhor. E quando falamos do terceiro ponto, que é os outros, nós falamos da intercessão, que é pleitear a causa do outro como se fosse a minha causa. Tá certo? Nós temos alguns tipos de oração também. Temos a oração privada, que é quando eu estou orando sozinho no meu quarto. Nós temos a oração da concordância,
Quando 2 ou 3, Jesus diz: se tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. Essa oração é uma oração poderosa. E a terceira oração é a oração coletiva, que quando toda a igreja está reunida, essa oração faz o inferno estremecer. As estruturas do inferno serão abaladas com essa oração. Então, seja qual for o tipo de oração que você fizer, que seja ela voltada a Cristo, no nome do Senhor Jesus. Pois alguns têm um hábito errado de orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo se remete ao batismo nas águas. Então não tem nada a ver, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo se remete à bênção apostólica. Não tem nada a ver com a oração. A oração precisa ser feita em nome de Jesus. No Evangelho de João capítulo 14, versículo 14 fala isso. Em João capítulo 15, versículo 16 fala isso. E no capítulo 16, versículo 24 fala sobre isso. Então a oração precisa ser feita em nome de Jesus. Nós precisamos orar, usar os recursos de orações que nós temos. Qual é o recurso de oração que nós temos? Nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo e nós temos o nome de Jesus. São recursos de oração que nós precisamos usar. Uma certa feita, me lembro que eu fui visitar uma igreja que tinha um hábito em comum, que só uma pessoa orava, e como não sabia, e sou de São Paulo, nós temos o costume em São Paulo, todos oram ao mesmo tempo. É uma oração coletiva e ela é bíblica, está na Bíblia. E lembro que o pastor chamou todo mundo de mal educado e disse: Deus não está ouvindo a oração, irmãos, preste atenção. E vou repetir para que você tenha um entendimento. Deus escuta toda oração no seu quarto, a sua oração privada. Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a porta do teu aposento, e o Deus que te vê em secreto te recompensará. A oração privada. O que 2 ou 3 concordar, ligar na terra, será ligado no céu. A oração é de 2 ou 3. E a oração coletiva, a Bíblia diz em Atos 12 que a igreja fazia contínua oração. Então todos estão orando e falando ao mesmo tempo. Pode ser confuso para um homem, mas não é confuso para Deus, porque Deus é o Criador, Deus é poderoso, Deus não é limitado como homem, e Deus não fica confuso. Então a igreja pode orar coletivamente. Cada igreja tem o seu costume, sua forma de orar, e não há problema nisso. Então nós precisamos respeitar e entender biblicamente aquilo que a Bíblia está nos ensinando. Então nós precisamos usar os recursos da oração, orar em cima da palavra, orar através do Espírito Santo e orar em nome de Jesus. Fazendo essa oração em nome de Jesus, entendendo esse processo de oração, agora nós vamos começar a entender como receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então a primeira pergunta que quero responder é como receber o batismo com o Espírito Santo. A primeira forma de receber o batismo com o Espírito Santo é ter um relacionamento com o Espírito Santo através da oração. É conhecer a palavra e orar em cima da palavra, onde a palavra promete que você será batizado com o Espírito Santo. E todas as vezes que você orar, fazer menção desta palavra. Então, onde fala do batismo com o Espírito Santo? Estou lendo para você aqui Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Li para você o livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Poderia ler para você Isaías 44, versículo 3. São passagens que fazem menção à presença do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida do crente. Então eu quero dizer para você que você precisa desse batismo com o Espírito Santo. Então, como receber? Primeira coisa, manter um relacionamento com o Espírito Santo através da oração. Segunda coisa, conhecer a palavra, ler a palavra, saber onde na palavra fala da referência bíblica, faz referência bíblica ao batismo com o Espírito Santo, e em cima dessa palavra começar a orar e dizer: Deus, a tua palavra diz que o Senhor derramará do teu Espírito sobre toda a carne. Eu quero receber, eu tomo posse dessa palavra, eu recebo essa palavra, eu me aproprio da tua palavra, e eu quero em nome de Jesus receber esta unção, esse derramamento. Eu quero, segundo a tua palavra, profetizar, eu quero ter visões, eu quero receber do teu Espírito, eu quero ser mais com esse Espírito Santo, com fogo, com esse revestimento de poder, para que eu possa pregar com autoridade, para que eu possa anunciar Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, mantenha um relacionamento com o Espírito Santo. Ore, gaste um tempo em oração. Você que não tem o hábito, comece a criar o hábito. Comece com seus 5 minutos. Orou 5 hoje, amanhã defina que você vai orar 10.
depois mais 10, depois mais 10, depois define que você vai orar quanto o seu corpo aguentar, e você vai obrigar a sua carne a orar e entrar na presença de Deus. E aí sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Você vai ser batizado com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz em Romanos 8:26 que o Espírito Santo semelhantemente também te assiste na tua fraqueza. Nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Então quando você começar a orar para ser batizado, o próprio Espírito Santo vai testificar de você. E o próprio Espírito Santo vai interceder por você. Quando você orar em nome de Jesus, o próprio Espírito Santo vai apontar a promessa de Deus a respeito de você. E você vai ser batizado com o Espírito Santo. O batismo é para mim hoje, é para todos os que creem no nome de Jesus. A igreja recebeu o batismo em Atos capítulo 2, do versículo 2 ao 4. O Espírito Santo veio na festa de Pentecoste. O Espírito desceu sobre ele como línguas repartidas como de fogo. E todos foram cheios, e Deus quer que sua vida seja cheia nessa tarde da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo quer encher a sua vida como nunca antes. Então eu quero convidar você nessa tarde a abrir o seu coração e dizer: Deus, eu recebo o Espírito Santo no meu coração. Deus, eu recebo a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu abro o meu coração, eu abro o meu entendimento, eu abro a minha mente, eu abro o meu coração para receber tudo que o Espírito Santo tiver para ministrar na minha vida. Tudo que o Espírito Santo tiver para ministrar na minha vida, eu quero receber, eu quero sentir, eu quero perceber. E eu quero ministrar sobre a sua vida nesse dia de hoje, meu irmão. Que Deus toca na sua vida espiritual. Sua vida espiritual nunca mais vai ser como a mesma, porque Deus está tocando na tua vida espiritual. Deus começa a gerar fome e sede da palavra na sua vida. Comece a estudar sobre o Espírito Santo na Bíblia. Onde achar isso, missionário? Lê o Evangelho de João a partir do capítulo 14. Lê o Evangelho de João capítulo 14, que você vai saber lá, Jesus apresenta o Espírito Santo para a igreja, dá 3 privilégios para a igreja a respeito do Espírito Santo, no capítulo 14 do Evangelho de João. E começa a orar a respeito disso. Deus, eu quero ser batizado com fogo, eu quero ser batizado com o teu Espírito Santo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. E o Espírito Santo vai começar a trazer a unção no teu espírito. Você vai começar a sentir o Espírito Santo agir de dentro para fora. Oh, glória! É de dentro para fora, ele começa a agir de dentro para fora. Ele começa a trabalhar no teu espírito, ele começa a tirar a tristeza, a angústia, a incerteza. Ele começa a trazer convicção da palavra de que Deus é contigo. E aí ele começa a trazer ali ele começa a trazer as línguas na sua mente. Ele começa a trazer o poder dele na sua mente. A sua mente fica tomada, não como confusa, mas pelo poder de Deus. A sua mente está tomada pelas línguas e elas começam a querer fluir através de você. E se você entregar o Senhor e colocar essa prática de oração como regra de fé, se você começar a orar e se relacionar com o Espírito Santo, o que eu estou ministrando vai alcançar a sua vida. Você receberá o batismo com o Espírito Santo. Você não vai sentir medo, pelo contrário, você vai sentir certeza. Você vai ter convicção. Porque muitas das vezes, quando começamos a buscar o Espírito Santo, a primeira coisa que o diabo vai usar para nos bloquear é colocar o medo e dizer que não somos merecedor. De fato, não somos merecedor de nada, não tem mérito. É a graça manifesta, é a misericórdia manifesta, e Deus quer que você receba. Então eu
você neste momento. Eu quero que você se desprenda de qualquer distração. Para o que você estiver fazendo agora e se liga no Espírito. Sai do telefone. Elimina qualquer distração agora. É o seu momento e o momento do Espírito Santo. É o seu momento e o momento do Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, tu és bem-vindo. Eu recebo aquilo que a tua palavra promete, Deus, que está descrito que toda carne vai ver o derramar do teu Espírito, vai sentir e vai receber. Eu declaro que eu recebo este derramar sobre a minha vida. Eu declaro que mesmo com as minhas limitações, elas não vão impedir de eu receber aquilo que a palavra diz que eu vou receber. Então, Deus, eu digo que estou disponível. Por favor, me encha agora, Senhor. Me encha agora, Senhor, com o teu Espírito. Me encha agora, Senhor, com a tua presença. Me encha agora, Senhor. Tira todo medo de mim, Senhor. Todos os ataques espirituais que me impedem de receber a sua presença, todas as distrações que impedem de eu receber a tua presença, tira de mim agora, Senhor. Oh, e me enche, Senhor. Me enche, Senhor. Enche esse meu irmão, minha irmã, Senhor. Enche essa minha irmã, Senhor. Que haja fome, sede da tua palavra, e que ele e ela, Senhor, seja cheios da tua presença, e que o Senhor possa se manifestar através da vida dela. A partir de hoje, Senhor, o teu Espírito reveste ela. A partir de hoje o teu Espírito toca nela. A partir de hoje o teu Espírito levanta ela. Eu declaro que hoje o Espírito Santo coloca as línguas dentro do teu Espírito. Eu declaro que hoje o Espírito Santo coloca as línguas dentro do teu Espírito. E a partir de hoje você recebe, você sente. Você vai sentir a diferença na tua vida espiritual, na tua vida sentimental, na tua vida assim, meu Pai, familiar. Eu declaro que em todas as áreas hoje você vai sentir a diferença. Eu declaro agora que toda maldição que te impedia, que te amarrava, o Espírito Santo quebra nesta tarde. Seja liberto pelo poder do nome de Jesus, seja lavado pelo sangue de Jesus, seja hoje cheio. A presença do Espírito te envolve. O que não é de Deus está caindo por terra agora. Todo pensamento de toda opressão, todo pensamento contrário, todo pensamento que provém do Senhor, joga por terra, Pai, agora. E enche esse teu filho de alegria, de paz, de unção do Espírito Santo. Oh, meu irmão, abra sua boca, peça para Ele, fala com Ele nesse momento, dizendo: Deus, eu quero ser cheio, eu quero receber a tua presença, eu quero ajuntar tesouros no céu, eu quero sentir o toque, eu quero sentir o renovo, eu quero sentir a paz, eu quero sentir a alegria, eu quero sentir o Senhor começa a ministrar no teu Espírito nessa tarde.
Todo bloqueio na tua vida espiritual hoje o Senhor rompe. E hoje você vai avançar, você vai crescer espiritualmente. Rakandaya surra maganaya. Todo bloqueio espiritual, toda venda dos teus olhos. O salmista certa vez orou e disse: Senhor, desvenda, tira as vendas, Senhor, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Ragadashandaramanaya. Hoje a venda cai dos teus olhos e você vê a glória, você vê a presença, você vê a glória, você vê a presença. Rekabashanderanarakadarasura maganagashido romogodoromono. Rebekedoromaganagashid romogonogono siadaramagas. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida agora o agir do Senhor, a unção do Espírito para curar você, para te restaurar, para te levantar, para te visitar. Oh, Espírito Santo, toda vez que teu filho estiver já, Pai caído, levanta ele, toca nele neste momento, levanta ele, não deixa ele parar, não deixa ele parar, Senhor, nem olhar para a direita nem para a esquerda, mas possa olhar para o Senhor, papai. Em nome de Jesus, nesta tarde, nós declaramos a vitória sobre este lar, sobre esta família. Em nome de Jesus, receba, minha irmã, receba, meu irmão do Senhor.